Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marilene e hoje eu vou dar continuidade a um tema. Na verdade, vou iniciar um tema que já há um tempo eu já tenho prometido nos vídeos anteriores, que é sobre a aceitação. Primeiramente, o que a gente precisa entender sobre a palavra aceitação? Nesse período, né, eu também fiquei me observando e fiquei fazendo algumas reflexões para também entender o quanto eu estava entendendo e compreendendo do que é aceitação. Porque, né, às vezes a gente não tem uma noção do que significa e normalmente a gente tem uma tendência a ser levado à ideia de que a aceitação é um certo conformismo, é você se conformar com as coisas do jeito que estão e se colocar num papel de vítima da situação ou num papel de comodismo, né? Do tipo, nossa, eu não tenho nada o que fazer. E como se você tivesse totalmente de mãos atadas e aquela situação não depende de você, de alguma forma, realizar algo para modificar aquela situação. Bom, nesse período também eu observei que a aceitação não tem nada de conformismo. Através das minhas próprias experiências, através de estudos, né, de grandes nomes da física quântica, né, que estão há muitos anos aí falando sobre a nossa responsabilidade na criação da nossa vida. Então, fui fazendo essa auto-observação para que eu também, de alguma forma, pudesse compreender com mais sentido interior o que significa aceitar. Das minhas consultas astrológicas, né, eu sempre faço uma reflexão, uma análise, e eu lembro que quando eu fui fazer uma análise do primeiro atendimento que eu fiz, eu pensei, já me veio como uma inspiração a palavra aceitação, porque a astrologia está diretamente ligada à aceitação. Na ocasião, né, que eu, através de uma inspiração, acabei, né, canalizando essa palavra e esse conceito da aceitação, eu não tinha ideia dessa profundidade, né, como eu tenho hoje, porque eu fui vivenciando também essa experiência. Na ocasião eu tinha uma certa ideia, assim, né, ao canalizar isso, ao ser inspirada por essas palavras, eu entendia de alguma forma. Porém, hoje eu vejo que era um contexto muito mais intelectual, né, e tinha pouca vivência. Hoje eu consigo entender isso na prática, como funciona. E, na ocasião, né, eu olhava para o mapa astral e olhava para a astrologia não como uma forma de determinismo, né, porque os astros não determinam a nossa vida. Existe algo por detrás, existe algo além que pode fazer escolhas e decidir o que quer fazer com a energia que aquele, né, bondoso astro está oferecendo. Seja ele, sejam essa energia positiva ou não de forma negativa, mas desafiadora, né? Eu sempre posso escolher o que eu vou fazer com aquilo. Quando a gente entende que aceitar o fato de que existe algo na minha vida que está se apresentando, e eu tenho a consciência de que se eu sou 100% responsável por tudo aquilo que eu atraio, a tudo aquilo que eu crio, na verdade, né? Eu não atraio nada, eu crio para minha vida. Se eu sou responsável por aquilo, eu tenho o poder de mudar aquela situação. Tá? Então, com base nessas reflexões,
eu consegui ir vivenciando e entendendo de forma muito mais profunda e muito mais vivencial o que significa aceitar. Né? E esses dias, assistindo a palestra do professor Horácio Frazão, eu achei uma frase que ele falou fantástica sobre a aceitação. E ele disse em um determinado momento da palestra que ele disse: aceitar significa você abrir espaço para que a energia da mudança chegue até a tua vida. E a partir daí você começa a modificar tudo aquilo que de alguma forma está te trazendo um certo desconforto. Tá? Bom, para entender a aceitação. A aceitação, como eu iniciei no vídeo, não significa estar conformado, do tipo, pobre de mim, né? Isso me aconteceu, eu não posso fazer nada, eu sou uma vítima. Né? Esse é um conceito um pouco religioso que a gente acabou aprendendo desde cedo a ter esse conformismo. Você não pode fazer nada mesmo, então deixa pra lá. Tá? Mas o que eu observei nesse período? Tanto existem, né? Existem duas possibilidades na aceitação. Existem coisas que dependem da minha atuação direta, né, que eu posso pegar e eu mesma me mover e modificar. E existe algo que não depende de mim. Né? Como diziam os filósofos estoicos, né, há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem. Tá? Mas, tanto o que depende de mim e aquilo que não depende, eu sempre posso fazer algo sobre aquela situação, tá? Tanto que se você observar, a palavra aceitação contém dois verbos, e dois verbos de ação, né? O primeiro, aceitar, e o segundo, a ação. Ou seja, aceitar significa agir ao mesmo tempo. Não é você ficar parado, estagnado, como se você não tivesse poder de modificar nada, como de mãos atadas. Tá? Nesse contexto do que depende de mim e do que não depende, eu vou usar dois exemplos bem rápidos e simples para que vocês entendam. Tá? Porém, tanto um quanto o outro, como eu falei, você sempre pode fazer algo. Eu sempre tenho poder de ação. Tá? Eu vou usar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu começo a observar que as minhas roupas estão apertando. E, enfim, eu não, eu tô imaginando lá que estou acima do peso, mas eu não sei com certeza. Aí eu vou até uma farmácia para tirar essa dúvida. Então eu vou lá e me peso. Nossa, no momento que eu me peso, realmente eu constato que a balança está me mostrando um peso que eu não imaginava. Diante desse fato, se eu sou conformado e se eu sou vítima da situação, como é que eu vou me sentir naquele momento? A primeira coisa que vai me vir na cabeça é: ai, pobre de mim, nossa, e agora, né? Coitado de mim, o que eu faço? Não sei o quê. Se eu sou um ser consciente e sei que eu sou 100% responsável por aquela situação, eu logo vou entender. Eu vou dizer: ok, essa é a aceitação inicial, é a primeira fase da aceitação. Ok, realmente o peso está acima do que eu esperava. Só que como eu sei que eu sou 100% responsável, eu entendo que de alguma forma eu negligenciei certas coisas básicas para que eu me mantivesse no meu peso. Ou eu parei de me alimentar adequadamente, ou eu passei a não me exercitar, eu passei a comer coisas não muito agradáveis, ou às vezes eu estava tomando um remédio e esse remédio o médico modificou e esse atual remédio não está me fazendo bem. Enfim, N situações para que esse fato venha a acontecer. Porém, um ser consciente sabe que ele pode diretamente agir para modificar aquilo. Então, nesse caso, eu vou para casa e ok, já entendi. Pego meu caderninho, começo a fazer as minhas anotações, vou até o mercado, compro coisas mais saudáveis,
começo a modificar os meus hábitos e atitudes, começo a me exercitar para que aquela realidade modifique. Tá? Ou seja, no primeiro momento eu aceitei que aquela situação fui eu mesmo que causei e reconheço que eu tenho ação diretamente ligada com aquilo. Em um segundo momento, eu comecei a agir na direção de modificar aquele fato que não me agrada. Esse é um exemplo simples de que eu posso, né, diretamente agir e isso depende diretamente de mim. Um segundo exemplo, vamos supor assim, eu estou nos meus relacionamentos, tá? Aqui podem entrar vários tipos de relacionamentos, sejam eles afetivos, sejam eles de parcerias, né? Às vezes um cliente, um amigo, tá? Num dos meus relacionamentos, vamos supor que um amigo meu, de repente, faz algo que não me agrada. Então, quando eu constato que aquela atitude dele não me agradou, né? Vamos supor que eu, no momento, me sinta enganado, me sinta traído, me sinto passado para trás, eu tenho esse sentimento. O ser consciente vai olhar para aquilo e vai dizer, ok, estou me sentindo enganado e estou me sentindo realmente lesado. Em um segundo momento, na parte da ação, um ser consciente, né, a pessoa que já está entendendo que ela é 100% responsável sobre aquilo, ela vai para casa e ela vai entender, ela vai processar e refletir o que é que aquela situação, o que ele fez, o que dentro dele acabou trazendo aquela situação para ele. Porque ele sabe que ele jamais pode mudar aquela pessoa. Ele não tem ação direta para mudar aquela pessoa. Por mais que ele ache, né? Por mais que ele até a pessoa chegue para um amigo e diga, olha, meu amigo, você não está me fazendo, você não está tendo uma atitude boa, assim, explique os seus motivos. Tá? É a minha visão sobre aquela situação. Então, eu digo para a pessoa, olha, essa tua atitude não foi adequada, você não foi honesto, isso e aquilo. Ele pode até escutar o que eu falei. Ele pode até, né, concordar. Realmente, ele teve uma atitude não muito boa. Ou não. Tá? Mas se ele vai mudar a atitude dele por causa do que você falou, não vai depender de você. Porque é a escolha daquela outra pessoa, ela tem o livre-arbítrio dela, ela tem as experiências dela, ela tem a forma de ver as coisas dela. Então, eu não posso obrigar aquele meu amigo, ou aquela pessoa, ou sei lá, aquela pessoa que está se relacionando comigo, a mudar. Eu não posso forçar essa mudança, porque eu estou vendo aquela situação, né, de uma forma mais justa aos meus olhos. No meu ver, ele teria feito uma atitude melhor se tivesse agido de tal maneira, tá? Mas entenda que esse posicionamento, esse ver as coisas, é o meu ver. É a forma, são as informações que eu tenho dentro de mim. Então, por exemplo, né, eu tenho uma boa índole, eu vou pelo lado da justiça, da verdade. Então, eu enxergo o mundo dessa forma. E eu enxergo, né, as situações e até eu tenho as minhas ações de acordo a isso. Porque aquilo é verdade para mim. E aquilo está tão processado dentro de mim que eu vou agindo sem perceber que eu estou agindo na justiça, na verdade, na bondade, né? Porque aquilo é meu, faz parte da minha constituição. Agora, quando tem a ver com uma outra pessoa, ela tem os pontos de vista dela, ela tem a criação dela, ou N fatores que fizeram ela tomar aquela atitude. Então, nesse caso, no segundo momento que eu falei que não depende de mim, não depende de mim fazer com que o outro mude, ou que ele venha me pedir perdão, ou que ele se retrate, enfim. Ele vai precisar reconhecer se ele está equivocado ou não. Tá? Agora, o que depende de mim nessa situação? Tá bom, eu não posso mudar a outra pessoa. Eu não tenho, realmente, nesse caso, eu não tenho o que fazer. Né? Eu posso até falar do meu ponto de vista, isso eu posso, né?
ajudar, aconselhar. Mas a mudança de comportamento e também de aceitação depende dele. Então, ele é ele. Um ser consciente vai agir na seguinte direção no termo da aceitação. Ok, no primeiro momento eu identifiquei que realmente aquela situação não foi adequada, eu me senti. Daí eu vou olhar para mim, né? Como eu me senti? Eu me senti lesado, eu me senti triste, eu me senti abatido, eu me senti. Ou seja, todos aqueles sentimentos que eu senti têm a ver comigo, não tem a ver com a outra pessoa. Às vezes a outra pessoa nem estava tendo a intenção de te deixar assim. Mas por que é que você se sentiu assim? Essa é a parte de que, mesmo eu não podendo mudar o outro, eu posso mudar a mim. Então, a aceitação, no segundo momento, né, no segundo verbo da ação, eu também estou agindo. Eu estou agindo na direção de olhar dentro de mim e perceber o que é que dentro de mim se auto-enganou, né? Porque, por exemplo, eu posso dizer para a pessoa, você me enganou, você mentiu, você não foi verdadeiro, né? N situações. Mas antes de acusar o outro, apontar o outro, brigar com o outro, eu sento e procuro entender onde é que dentro de mim eu estou me enganando. Porque as pessoas, né? Porque daí eu não estou vendo a realidade. Às vezes a pessoa já estava apresentando já há algum tempo traços de que iria fazer aquilo. Só que eu, por causa de uma ilusão, seja ela qual for, ou porque eu estou apaixonado, ou porque eu não quero ver, porque eu acho, eu suponho que a pessoa vai mudar, entendeu? Eu estou supondo as coisas. Mas foi uma ilusão, uma auto-enganação que eu mesma tive comigo. Então, quando o fato se apresentou, quando a pessoa realmente mostrou o que ela é, né? Eu me sinto atingido, eu me sinto enganado, eu me sinto passado para trás, eu me sinto injustiçado. Mas por que me afetou? Porque eu não vi a realidade como ela é. Eu não vi aquela pessoa como ela realmente é. Eu vi ela com os óculos, com as idealizações que eu queria ver. Então, quando eu paro para refletir no segundo momento, eu percebo que na segunda etapa da aceitação, do que não depende de mim, eu também posso fazer alguma coisa. Então, eu paro e começo a entender que eu vou precisar mudar as informações que eu tenho em relação a mim mesma diante dessa situação. Se alguém me enganou, é porque eu me enganei primeiro antes. Eu não vi a realidade como ela é. Eu fechei os meus olhos, coloquei um óculos cor-de-rosa, né? Porque eu só queria ver aquilo que eu queria ver, né? Cada um vê só aquilo que quer. E é assim com todo mundo, né? A gente está sempre se auto-enganando. As situações estão ali, rodando, né? As pessoas estão se mostrando quem são. Mas eu estou vendo de acordo ao óculos que eu coloquei. Se eu estou com expectativa em relação àquela pessoa, eu vou ver com óculos de expectativa. E quando ela não atende à expectativa que eu tive, o que eu digo? Estou desiludido. Essa pessoa me enganou. Foi a maior decepção para mim. Por quê? Porque a pessoa não foi conforme as tuas ilusões? O que ela está mostrando com essa situação? Que é para você sair da ilusão e entrar na realidade como ela é. Parar de olhar as pessoas como você acha que elas são. Começar a perceber como as pessoas são de verdade. Né? Sem julgar, sem criticar. Apenas não criar ilusões para você, porque depois, quando o fato se apresentar, você não vai dizer, eu não tenho o que fazer. Tenho que fazer sim. Tem como refletir e mudar dentro de você. Aí eu percebo que eu posso mudar as informações, as crenças que eu tenho
em relação a idealizar as coisas, idealizar as pessoas, né? Eu olho uma pessoa e eu já crio aquela ilusão de que, nossa, essa é uma pessoa maravilhosa, não vejo defeito algum. Mas a pessoa está o tempo todo mostrando os defeitos dela. Aí, quando ela se revela como ela é, você quebra aquela tua ilusão. É o momento de você aceitar que foi você quem se iludiu em relação àquela pessoa ou em relação àquele fato. Dessa forma, você está agindo, mesmo quando não depende de você mudar o outro. Tá? Então, essa é a forma mais ideal para a gente entender de maneira prática o que é verdadeiramente aceitar as coisas. Tá? Aceitar significa modificar, significa agir e significa compreender que cada um de nós é 100% responsável por tudo o que está acontecendo na sua vida, na nossa vida, no nosso cotidiano. Todas as pessoas que estão em contato conosco são criações nossas. Todas as situações são criações nossas. Depende apenas de eu observar qual é a informação que eu estou emitindo internamente. Ok? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar nos comentários. Quando eu puder, eu já estarei respondendo. Muito obrigada.